Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre qual seria o papel do Brasil em uma eventual aliança com a Rússia e a China contra os Estados Unidos e a OTAN, e quais seriam as consequências disso. Se o impensável acontecer e uma guerra nuclear global destruir as principais cidades e capitais do hemisfério norte, como ficaria o Brasil? Como o nosso país seria afetado pela radiação? Qual seria o impacto do inverno nuclear no nosso ecossistema e na nossa agricultura? E como o nosso país, rico em recursos, seria visto e cobiçado pelas potências sobreviventes da hecatombe nuclear? Se quer saber isso e muito mais, junte-se a nós para um bate-papo didático e descontraído com a participação especial de Renato Marçal no dia 24 de abril, segunda-feira, às 19 horas. O link da live está aqui na descrição. Vejo vocês por lá. Quem tem acompanhado as notícias sabe o quanto o presidente Lula tem se aproximado da China e da Rússia. No campo dos discursos e declarações, Lula vem tentando, com afinco, relativizar a responsabilidade da Rússia sobre a invasão da Ucrânia, dizendo por diversas vezes que o agressor, a Rússia, e o agredido, a Ucrânia, estão ao mesmo nível moral e de responsabilidade pela guerra. Também culpou os Estados Unidos e a OTAN por serem os responsáveis pelo prolongamento do conflito, países que estão dedicados a oferecer à Ucrânia os meios necessários para que possa se defender de uma agressão estrangeira. Com Lula, em nenhum momento, em todas as recentes declarações que fez da guerra, pedindo a Vladimir Putin que pare de atacar a Ucrânia, limitando-se a dizer que os aliados dos ucranianos é que devem parar de apoiar a defesa do país. No campo das ações, Lula recebeu no Brasil o chanceler russo Sergei Lavrov, cuja missão envolve inverter o papel da Rússia na guerra, chegando mesmo a dizer, em uma visita recente à Índia, que a Rússia não tinha atacado e invadido nenhum país e que estava apenas se defendendo de ataques da OTAN e da Ucrânia. As declarações de Lula relativizando e diminuindo a responsabilidade da Rússia na terrível invasão da Ucrânia e as aproximações estratégicas e diplomáticas com russos e chineses está sinalizando um grande realinhamento geopolítico do Brasil em direção ao eixo Moscou-Pequim e um afastamento de Washington. Com o Pentágono e a Casa Branca chegando mesmo a declarar, após as recentes falas de Lula, que o governo brasileiro está se limitando a repetir propaganda russa e chinesa, e que o teor daquelas declarações não é de neutralidade, dando a entender que os Estados Unidos estão vendo o Brasil assumir cada vez mais um maior apoio à Rússia e à China na questão da Ucrânia. Se essa aproximação iniciada por Lula resultar em um real alinhamento político, estratégico e militar do Brasil com a Rússia e a China, quais seriam os efeitos mais imediatos e qual seria o papel do nosso país? É importante deixar bem claro que, neste momento, apesar das declarações de Lula, o Brasil mantém uma postura oficial de neutralidade. Mas, se houver de fato um grande alinhamento do Brasil com a Rússia e a China, semelhante ao que existe hoje entre países como Venezuela, Nicarágua e Cuba, com Moscou e Pequim, todos os principais projetos estratégicos brasileiros no campo militar poderão ser afetados se os Estados Unidos reagirem a isso com sanções no campo da defesa. O A-29 Super Tucano, o melhor vetor de ataque leve do mundo, projetado e construído pelos brasileiros da Embraer, não poderia ser mais produzido, já que emprega peças dos Estados Unidos e de aliados de Washington. O F-39 Gripen, o novo caça da Força Aérea Brasileira, não poderia ser mais adquirido, já que possui peças e componentes importantes dos Estados Unidos e de seus aliados. O Guarani, visto como um dos melhores e mais versáteis blindados 6x6 do mundo, também não poderia ser mais produzido, já que a sua fabricante, os italianos da Iveco, empregam componentes de aliados dos Estados Unidos.
Dependendo da abrangência dessas sanções e se elas forem replicadas por aliados dos Estados Unidos na OTAN, até mesmo os novos submarinos da classe Riachuelo, um projeto francês, não poderiam mais ser produzidos. Diante de um grande realinhamento do Brasil com o eixo Moscou-Pequim, todos esses projetos seriam cancelados ou severamente reduzidos em termos operacionais, o que obrigaria o Brasil a fazer aquilo que países como a Venezuela já fazem, que é passar a comprar e operar equipamentos e armas de fabricação russa e chinesa. Uma guinada operacional que seria altamente custosa, já que obrigaria a remodelação de toda a gigantesca cadeia logística das Forças Armadas brasileiras. Respondendo a outra pergunta a título do vídeo, qual seria o papel do Brasil em caso de realinhamento total com a China e a Rússia? O Brasil não tem capacidade de projetar poder para muito além das suas fronteiras, pois temos forças armadas incompatíveis com as dimensões continentais do nosso país. O que significa que, basicamente, o papel do Brasil seria o de chatear os Estados Unidos a nível diplomático e comercial, mais ou menos como a Venezuela, Nicarágua e Cuba fazem neste momento. Ou seja, o nosso país perderia acesso a todos os programas que possibilitam o desenvolvimento dos nossos projetos mais estratégicos e, em troca, firmaríamos contratos comerciais visando a exportação de matéria-prima para a Rússia e a China, recebendo como contrapartida produtos industrializados, principalmente da China. Produtos que incluiriam também itens de defesa, já que, como referi, não poderíamos mais produzir ou comprar grande parte dos itens que formam a base das nossas Forças Armadas. Como fica bem fácil de deduzir, um alinhamento total do Brasil em direção ao eixo Moscou-Pequim não seria benéfico para o nosso país. O melhor que o nosso país pode fazer diante da divisão do mundo, com Estados Unidos, OTAN e Europa de um lado e a Rússia e a China do outro lado, é manter a neutralidade, não apenas em declarações, mas acima de tudo em ações. É não relativizar uma guerra de agressão terrível e manter, o máximo possível, um elevado nível de independência e de pragmatismo nas relações internacionais. Um rompimento imediato das atuais relações do Brasil com os Estados Unidos e os seus aliados só beneficiaria a Rússia e a China, pois criaria um forte antagonismo na América Latina. Mas, a nível prático, russos e chineses não alcançariam muito mais do que isso, com o único grande perdedor no meio disso tudo sendo o Brasil.